Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná. Nesse podcast, cada episódio é um bate-papo sobre um livro da Bíblia, trazendo uma luz para assuntos importantes tratados nesse livro. Começa agora o Lights On. Muito bom ter vocês aqui, muito feliz de você estar ouvindo mais um podcast aqui da Palavra da Vida, Lights On, trazendo a luz da palavra. Vamos caminhar por mais um livro bíblico para a gente conversar, você entender um pouquinho todo o contexto, o panorama e se familiarizar com toda a palavra de Deus. E o livro que nós vamos estudar é o livro de Êxodo. Caraca, logo após a Páscoa, que legal poder conversar um pouquinho sobre o livro de Êxodo. Na verdade, eu não sei quando você vai ouvir, né? Talvez você esteja ouvindo sem a sequência e simplesmente pegou aí, mas a gente está gravando aqui após a Páscoa de 2021, mas é muito bom ter você com a gente. Quero também dizer obrigado por você nos ouvir, você que está chegando pela primeira vez, ouvindo o primeiro episódio do Lights On aqui, o Êxodo. Então, muito obrigado por ter você com a gente. E ajuda a gente aí, compartilha, divulga. A gente também tá no YouTube, então você pode ouvir todo esse conteúdo lá no YouTube também. Então corre lá, ativa as notificações para você nunca perder nada. E esperamos que você seja muito abençoado com esse caminhar pela Bíblia que a gente está vivendo aqui no Lights On. Para a gente conversar sobre Êxodo, então, nós temos dois pastores muito legais e é muito bom ter eles com a gente. Então, os dois pastores que estão com a gente são... Pessoal, meu nome é Martin, eu sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, um dos pastores. Eu sou casado com a Suzane, tenho 2 filhinhos, o Joel e a Sara. E é um privilégio muito grande fazer parte desse projeto aqui. E espero que a gente possa crescer juntos nesse podcast. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Amin, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Central de Castro, interior do Paraná. Sou casado com a Nani e tenho 2 filhas, a Maria e a Ana, e eu agradeço o convite do Tiago para participar, agradeço por poder estar com o Martin aqui e podermos conversar juntos sobre esse livro tão importante da revelação de Deus para nós que somos o povo dele. Oh, que legal. Dá pra perceber que agora, pessoal, eu vou... Vai ser difícil porque sempre quando eu chamo alguém, eu chamo pela afinidade de relacionamento, né? Então, pra mim, o Amin, ele não é o Alexandre, ele é o Amin. Então, agora vai ser Amin do começo ao fim, Amin e Martin. Mas o Amin já deixou muito claro algumas perspectivas teológicas dele só nesse oi, né? Esse livro da revelação para nós que somos o povo dele. Já dá para juntar e extrair bastante coisa desse comentário, mas é importante a gente entender todo o contexto, tudo que está acontecendo no livro de Êxodo, para a gente poder fazer boas explicações sobre o que acontece lá, né? Não dá simplesmente, legal, o Êxodo que aconteceu 5 anos atrás, né? Não, vamos entender o que está acontecendo lá. O que é o livro de Êxodo, gente? Em que período da história nós estamos para conversar sobre o Êxodo? Bom, vou fazer uma abertura inicial aqui, depois o Amin me ajuda aí a gente engordar essa contextualização do livro de Êxodo. Mas é importante a gente perceber que a história que foi narrada em Gênesis, ela segue no livro de Êxodo. Então a gente tem toda a criação do mundo e tudo mais, a escolha de um homem só, né, Abraão, e a família vai crescendo, e a gente percebe ali que umas 70 pessoas chegam no livro de Êxodo, chegam lá no Egito, com José, que era o seu governador na época, e esse é o fim do livro de Gênesis. Então esse é o panorama inicial que o povo se encontra lá no livro de Êxodo, que é essa família de Abraão ali, agora já algumas pessoas, né? E elas estão lá e chegam nesse lugar. O primeiro contato que a gente tem com o livro de Êxodo é o final do livro de Gênesis ali. Assim como o livro de Gênesis e todos os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente acredita que Moisés é o autor principal, né?
é bem notório, assim, que, pelo menos na minha visão, aí me perdoem os outros irmãos, mas é bem notório que existe, claro, sempre uma edição, uma adição, algumas alterações que vão sendo feitas ao longo dos anos, né, até para explicar alguma coisa, corrigir uma data, um nome de alguém, esse tipo de coisa assim. Mas os 5 livros, então, e Êxodo se inclui neles, foram escritos pelo próprio Moisés, o homem que é o protagonista aí desses livros, né? A gente, falando ainda desse contexto inicial, a gente precisa lembrar que o povo, a gente não tem muito bem a história antes de Abraão, a datação, né? Quando que isso aconteceu e tal. Mas a partir de Abraão a gente começa, Abraão é talvez ali 2000 e pouco, né? Antes de Cristo. A gente começa a ir avançando na história e a gente chega nessa saída do Egito, ou nessa história ali que é narrada no livro de Êxodo, mais ou menos em 1400 e pouco, assim, né? 1446, talvez diriam alguns mais otimistas com os seus cálculos, né? Mas 1400 e pouco ali, ou bem antes, tem 2 linhas, e aí eu não sei se eu me estendo aqui já, Thiago, mas tem 2 linhas clássicas, assim, uma que é quando você analisa e vai contando a história, e aí vai dar em 1400 e pouco, e outra é se você, porque tem uma passagem, putz, agora eu não vou lembrar bem qual, mas que lá em Reis vai falar 480 anos no 4º ano do reinado de Salomão, 480 anos depois da saída do Egito. Então essa é uma data que a gente tem que é muito importante, porque quando a gente vai jogando para trás, Salomão ali, 900 e pouco, né? Davi é 1950, sei lá, Salomão mais ou menos. E aí a gente joga 400 e poucos anos atrás, vai dar mais ou menos essa data, 1446. Mas tudo fica muito apertado quando a gente olha para essa data. Parece que tudo foi acontecendo muito rápido, né? Então, alguns mais histórico-críticos, assim, uma análise mais arqueológica, ainda coloca a escrita do livro de Êxodo e essa narrativa toda ali acontecendo uns 200 anos ou 300 anos antes aí. Enfim, esse é o meu contexto geral aí do livro de Êxodo. Muito bom. Continuando, só para acrescentar alguma coisinha aqui no que o Martin falou, a questão da datação, eu gosto, às vezes até quando ensino os irmãos da igreja, de arredondar. Então, normalmente a gente entende, né, Abraão 2000 a.C., Êxodo, embora seja um número quebrado, mas vamos trabalhar assim, dá pra gente imaginar, 2000, 1500 Êxodo, 1000 Davi, 500 exílio na Babilônia, 0 Jesus Cristo. Então a gente consegue ter uma visão, e aqui arredondando bem, né? E dentro dessa perspectiva que o Martin colocou, existem, né, diferentes abordagens, uma abordagem mais crítica que olha mais para a arqueologia e a abordagem que foca mais no texto bíblico como prioridade. Agora, o importante é entender que dentro das duas, não importa a data que a gente adote, o que aconteceu, aconteceu. Então, nós partimos do ponto que o livro é verdadeiro em tudo que ele apresenta, e que o que aconteceu, o que é revelado, o que é escrito ali, de fato aconteceu, foram fatos históricos e teve implicações profundas para toda a sequência da narrativa bíblica. Até por uma herança daqueles que nascem, crescem na igreja, né? A herança do ministério infantil, aonde nós ouvimos as histórias do Antigo Testamento, né? A gente ouve poucas histórias do Novo Testamento, mas a gente ouve muitas histórias no ministério infantil, na igreja, quando criança, do Antigo Testamento. A gente acaba crescendo com essa ideia de que tudo que está lá no Antigo Testamento são histórias, né? Como a mim bem disse, histórias verdadeiras, o que está escrito lá aconteceu, né? O Martin, até na nossa pré-gravação aqui, conversando, ele disse assim, uma frase, né, famosa aí, uma brincadeira, né? Não sei se foi Jonas que engoliu a baleia ou a baleia que engoliu Jonas, mas o que importa é que o que está escrito lá é o que eu acredito, né? Para a gente mostrar o que nós três temos como responsabilidade e apreço ao que está escrito. Pra gente é verdade, né? Mas enfim, essa herança nos leva a entender que tudo que está escrito no Antigo Testamento são histórias. O livro de Êxodo é até
por ele já ter sido disneyficado, né? Já virou desenho muitas vezes, a gente tem uma boa parte de história. Mas o livro de Êxodo, ele é realmente somente uma história? É uma contação de história o que acontece lá no livro de Êxodo? Eu poderia, para até ficar de uma forma didática aqui, dividir em dois grandes grupos. Eu ia colocar o primeiro bloco como a parte mais narrativa, que é onde a gente tem o finalzinho de Gênesis ali, essa chegada da família de José, toda a tensão que acontece com o aumento da população e tudo mais, e os ânimos sendo estressados, né, entre o povo que agora já é um povo escravo e tudo mais, e o poder vigente da época, né, que era o egípcio, o faraó e tudo mais. E aí essa ascensão do próprio Moisés, e depois a saída do Egito, como Deus liberta, enfim, toda essa parte narrativa que dura alguns anos, né? A gente poderia colocar aí quase 100 anos, né? Isso vai acontecendo, essa primeira, do 1 ao 18 ali, são quase 100 anos que estão sendo narrados. E aí a gente tem um segundo bloco do livro de Êxodo, que é do 19 até o fim do livro, que é um bloco muito mais doutrinário, assim. Então o povo ele vai estar parado cerca de 2 anos, ao pé do Monte Sinai, e ele vai estar sendo doutrinado ali por Deus, e a nação vai estar sendo formada, né? Então, enfim, eu dividiria o livro nesses dois grandes blocos, assim, para a gente conseguir compreender melhor, né? Perfeito. Essa visão que às vezes a gente recebe na igreja de muitas histórias bíblicas do Antigo Testamento, elas às vezes acabam confundindo porque a gente acha que a Bíblia é uma enciclopédia de muitas histórias sem conexão, né? Então é importante a gente sempre entender que todas as histórias bíblicas elas estão conectadas numa temática, e o Êxodo é uma parte do desenvolvimento dessa história. Então tudo começa quando Deus faz a promessa para Abraão, em Gênesis capítulo 12, e então todo o Antigo Testamento, até chegarmos no Novo, é um desdobramento de como Deus conduz as suas promessas, como Deus conduz o seu povo. Então o Êxodo, ele é uma história impressionante, que os grandes estúdios de cinema, né, se aproveitam e tudo mais, mas ele tem temas teológicos profundos que nos colocam dentro realmente do relacionamento de Deus com o seu povo e a promessa dele de formar uma grande nação e de ser o Deus dessa nação e guiar essa nação como uma bênção para toda a terra. Isso que você está falando, né, num ambiente mais acadêmico, vamos chamar de a metanarrativa bíblica, né, que é muito importante a gente entender de fato que que Êxodo, ele está contido em uma grande história. Ele não é uma grande história sozinho, né? Você já citou exemplos bem legais. Falar de Êxodo e se esquecer de Abraão, assim, vamos interpretar tudo errado o que está escrito em Êxodo, entendeu? Esquecer do pacto, do Deus pactual, né? Que Deus o tenha. Carlos Oswaldo foi meu professor, reitor no seminário. Mas assim, eu acho que a cada 10 palavras que ele falava, 9,5 era sobre o Deus pactual do Antigo Testamento. Então, um Deus que faz pactos com seu povo e não entender isso na hora de ler o livro de Êxodo vai incorrer em muitos problemas. Tiago, e aí eu até diria assim que ler todo o resto da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, que vai te dar essa base para o Novo, mas toda a história de Israel eu entendi, né? Sem o livro de Gênesis, o livro de Êxodo ele fica deslocado. Mas sem o livro de Êxodo, todo o resto do Antigo Testamento ele fica extremamente instável. A gente vai faltar muita cola, muita ligação, né? Então, é só valorizando aí o ouvinte que está nos escutando agora sobre Êxodo, siga firme, porque esse livro é central na história do Antigo Testamento. Show de bola. Mas vamos lá. Se a gente tivesse que entender, então, aí quem tá ouvindo a gente já deve ter tido grandes surpresas, né? Porque, por exemplo, falar de datação do livro de Êxodo é uma coisa intrigante, né? Enigmática. Você, uau, pô, só isso? É tão perto assim? Uau, tem tanto tempo assim em Gênesis, né? Se a Terra ali tem... Pô, eu demonstrei muito minha opinião aqui, né? Mas vamos dizer que criacionistas têm a ideia de que a Terra tem por volta de 6.000 anos e tudo mais, contando o antes e o depois de Cristo e tudo mais. Caramba, quanto tempo passou de Gênesis?
de Êxodo pra frente é tão pouquinho tempo de história, é tão apertadinho, já é um grande de uma descoberta pra quem tá ouvindo a gente. E esse gosto que deve estar surgindo pelo pessoal que tá ouvindo a gente pelo livro de Êxodo, eu queria tentar fomentar um pouquinho mais esse gosto. Se a gente fosse pensar assim, pô, vou trabalhar uma temática com a minha igreja, vou estudar um livro com a minha igreja, que livro eu estudo? O que eu trabalho? Pô, eu vou fazer esse livro de Êxodo. Eles estão falando que é tão importante assim. Por que o livro de Êxodo é importante, né? Qual é a temática central do livro de Êxodo? Caraca, eu vou ler Êxodo, eu vou estudar Êxodo, isso vai fazer que tipo de transformação na minha história, na minha vida, no meu contexto de hoje? Talvez até um breve, assim, sem dar umas escorregadas, um breve transporte já para os nossos dias, a importância do livro de Êxodo. Eu penso que a importância de Êxodo é total, né? E se a gente fosse resumir o livro em poucas palavras, é a história de como Deus salva o seu povo, estabelece um relacionamento íntimo com o seu povo e pessoal, e caminha com o seu povo mostrando como ele quer ser adorado e como nós devemos viver. Então é o resumo da nossa vida. A gente sabe muito, né, a questão da escravidão, o povo de Deus estava escravizado no Egito, e o Novo Testamento vai dizer claramente que nós somos escravos do pecado. Então há muito paralelo entre o Êxodo e a nossa vida, escravizados pelo pecado, encontrados por Deus, salvos de maneira milagrosa, ganhando um novo coração, uma nova vida, e então entrando num relacionamento íntimo e profundo com Deus, um relacionamento pessoal, e então recebendo todas as orientações para nós vivermos até o último dia da nossa vida aqui, quando o Senhor nos chamar para nós vivermos com Ele por toda a eternidade. Então, Êxodo é vida cristã. Êxodo não é só, né, como a gente vem falando, uma história fantástica, com muitos elementos que podem ser trabalhados numa animação cinematográfica, mas é vida cristã pura e simples, relacionamento com Deus, é salvação, aquilo que transforma a nossa vida e pode transformar a vida de todas as pessoas. Sempre que a Bíblia, né, fala sobre salvação, especialmente no Antigo Testamento, ela vai se lembrar dessa situação, né? O Deus que tirou vocês do Egito, sempre. Isso, alguém deveria fazer essa conta aí, já existe, né? Eu só não pesquisei, mas quantas vezes a Bíblia não fala isso? O Deus que tirou vocês do Egito. E é exatamente essa história que a gente está vendo agora, né? Essa analogia que o Amin fez é muito legal, porque a gente percebe ensinamentos tanto sobre essa retirada da escravidão, é verdade, mas esse é o primeiro passo da vida cristã, né? Depois toda a instauração de um reino, que naquela época era uma sombra, mas a gente tem todo o Novo Testamento, né, com as lições do reino atual e vigente, né? A gente tem toda essa questão do pacto, mas pautada no sangue, da onde que vem a origem de tudo isso, que é o que acontece lá em Êxodo, o ensinamento primeiro, né, sobre essa questão do pacto com o sangue e tudo mais. A própria ida para a Terra Prometida, que é o alvo final do livro de Êxodo, é onde estamos. Nós estamos, eu, você e todo mundo que está nos ouvindo, né? A gente está no meio do livro de Êxodo, né, olhando para a Terra Prometida, tentando viver o reino, né, pautados já nesse pacto pelo sangue. Então, de fato, é algo extremamente atual, né? Deixa eu gastar um pouquinho minha teologia aqui. Na verdade, não é a minha, é do Carlos Oswaldo. Mas ele falou algo muito legal sobre isso que o Martin disse. Êxodo, ele lança a base nos conceitos de salvação do Antigo Testamento. Por duas palavrinhas. Uma palavrinha libertar, acho que é óbvio, né? A libertação do Egito, né? Do cativeiro e tudo mais. E ele usa também a palavrinha redimir, ali no capítulo 6, no capítulo 15, porque Isaías 43, ele vai lançar a ideia de uma restauração de Israel através de um segundo êxodo, né? Então, a ideia de salvação, de fato, as bases são lançadas no contexto de Israel através do livro de Êxodo, né? Essas duas palavrinhas. Roubei aqui o Carlos um pouquinho o intelecto dele para citar isso daí. Mas vamos lá. 2 grandes blocos. O bloco histórico de Êxodo e o bloco de relacionamento ali depois que o povo consegue ser liberto. Vamos tratar alguns temas
interessantes, né? Só para brincar com o ouvinte aí, agora é hora da gente falar o que significa o fato de Deus ter endurecido o coração do faraó. Era só depois da terceira praga, ou ele nunca teve oportunidade de soltar o povo mesmo. Como é que a gente vê aí essas questões? E aí, eles passaram numa laminha molhada pelo Mar Vermelho, ou de fato era um mar cheio de água, igual as ilustrações, né? Os peixinhos tiveram que parar de passar mesmo. Agora, de conversar sobre essas questões mais teológicas. Começando ali no comecinho de Êxodo, né? Como é que a gente vê aí? Bom, o primeiro bloco, que é o bloco que a gente tem chamado de histórico, né, vai do capítulo 1 ao 18, a gente vai ter a grande história desde o povo no Egito sendo escravizado até a chegada no pé do Monte Sinai. E logo nos primeiros versículos a gente vê que a profecia, as promessas de Deus para Abraão se cumpriram. Então a promessa era que Abraão, né, seria pai de uma numerosa nação, e no início fala realmente que os filhos de Israel foram fecundos, eles aumentaram, eles se multiplicaram, e isso gerou confronto então com o faraó, com o Egito, porque faraó teve medo de que o povo de Israel pudesse se tornar muito forte e representasse uma ameaça para a sua dinastia, para o seu império. Então, até o capítulo 4 a gente tem ali um contexto ainda desse confronto, o cenário sendo montado, Moisés é chamado, e no capítulo 3 a gente tem ali a revelação de Deus, do nome de Deus. O capítulo 3 é fundamental, né? É o capítulo em que Moisés tem um encontro com Deus e tem aquela sarça ardente, né? Um arbusto que era queimado, mas ele não se consumia, e ali Deus vai dizer qual é o seu nome: eu sou o que sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E então Moisés é chamado para ser essa figura mediadora, aquele que vai ser o instrumento de Deus. E no capítulo 5 ao 15 a gente vai ter então o confronto entre Deus e Faraó, desde que Moisés chega para apresentar a reivindicação de que que o povo de Israel deve ser liberto para ir adorar a Deus no deserto. Faraó então negando esse pedido, e aí tem aquela sequência das 10 pragas, a gente já vai explorar um pouquinho melhor, e até chegarmos no capítulo 12, que é a instituição da Páscoa, que é a festa mais importante, né, do Antigo Testamento, a saída, a perseguição de Faraó, que muda de ideia depois, e dos capítulos 16 a 18 a gente tem o povo no deserto, recém-liberto, depois de ter visto maravilhas impressionantes, murmurando contra Deus, achando que era melhor ter ficado no Egito, mas então Deus permanece com paciência e misericórdia até o povo chegar ao pé do Sinai. Então eu dei só corri aqui nesses 18 capítulos para a gente entender mais ou menos como é que eles percorrem. Penso que o Martin agora pode focar em algum ponto e a gente vai comentando a partir daí. Legal. Eu queria trazer, então, vou pular aí a história da infância de Moisés. Eu acho que, né, só assistir o Príncipe do Egito aí a gente já acostumou bem. Mas eu queria focar nesse 3 ali, que é tão emblemático, né, o 3:14. Talvez um dos versículos mais importantes da Bíblia. A gente tem um Deus que antes ele era conhecido como Elohim, né, ou El, assim, que é uma denominação, talvez o Deus, como a gente falaria, o Deus com D minúsculo, assim, uma denominação que muitos chamariam de Deus. E claro, ele se revelava desse jeito, Abraão, enfim, todo mundo o conhecia dessa forma. E é interessante porque ele fala bem isso: eu sou o Deus dos teus antepassados. Ele se situa ali, Deus se situa para Moisés, mas ele fala algo que é inédito. Ele fala: olha, eu sou o que sou, né? A gente não sabe muito bem como é a fala original, né? Se é Yahvé, Yahweh, Javé, enfim, eu sei que Jeová não é, né? Obrigado pela cantado, inclusive, né? Deus, ele é um Deus musical, né? Mas, enfim, eu vou falar aqui Yahweh, e aí me desculpem aí o meu hebraico limitado, mas eu acho muito interessante. Eu vi um cara falar uma vez isso, que ele falava assim: pena que a gente não sabe muito bem como é que fala o nome de Deus, se é Yahweh, Yahvé e tal. Eu sei que é Jesus. E ele vai olhar para frente lá. E Jesus, ele usa muito esse eu sou, né? O livro de João,
Claro, é o livro mais, teologicamente falando, que mais usa essa expressão, mas... 8 vezes. Legal. Mas essa eu diria assim, até que intencionalidade, né, ou esperteza de Jesus em alguns momentos usar o eu sou, remete exatamente para o livro de Êxodo, né, e todo esse paralelo que a gente estava traçando entre, né, o livro de Êxodo e a nossa vida, o que aconteceu em Jesus e tal. Eu acho que a base para isso é a gente se lembrar que que Jesus é Deus e que Ele mesmo se autodenomina como eu sou. E às vezes a gente vê isso muito acontecendo lá no livro de João, né? Eu gosto daquela passagem onde aquela miríade lá de guardas vai prender Jesus e ele fala: quem vocês estão procurando, né? E ele fala: Jesus. E ele fala: sou eu, né? No nosso português ali, né? O ego eimi em grego. Mas a Bíblia fala que os guardas se ajoelham, né? Eles se jogam no chão, assim. Talvez por medo, talvez pela força, imposição, enfim. Algo muito poderoso ali. Mas o que Jesus estava fazendo era invocando esse nome aqui. Então só queria trazer aí para a pauta a discussão do próprio nome de Deus, né? Eu sei que a NTLH traduz como o Eterno, que é uma tradução que até faz um sentido, né? Essa questão de como Deus era, é e sempre será, enfim. Eu só queria jogar um pouco de luz aí no eu sou. Uma curiosidade, né? Eu não sei se os nossos ouvintes já notaram isso. Eu acredito que muitos sim, mas alguns talvez ainda não. Na sua Bíblia, quando você está lendo principalmente o Antigo Testamento, existem vários termos que Deus é chamado, vários nomes de Deus. E nós temos Senhor escrito de duas maneiras. Uma é Senhor com o S maiúsculo, o restante minúsculo, e outra é Senhor com todas as letras maiúsculas. E isso vem justamente a partir de Êxodo, da ideia, né, que temos tratado aqui em Êxodo 3, que é quando Deus revela o seu nome, que é o hebraico Yahweh, ou Yehoah, ou Javé, e toda vez que esse termo vai aparecer no Antigo Testamento, no português ele é traduzido por Senhor, com todas as letras maiúsculas. Este vamos chamar assim, o nome pessoal de Deus, o nome do Deus da aliança, como ele escolheu se revelar. Quando o Antigo Testamento traz Deus, né, com o D maiúsculo, é uma ideia de um ser divino todo-poderoso, mas quando usa o termo Senhor com todas as letras maiúsculas, é um nome pessoal, o nome próprio, o nome da aliança, o Deus que escolheu um povo e que está guiando este povo. E curiosamente no Novo Testamento, Jesus Cristo ele é chamado sempre de Senhor, inclusive nas cartas de Paulo, quando ele vai mencionar a Trindade, ele nunca, ou dificilmente ele vai usar Senhor para o Pai, ele usa sempre Deus para o Pai, Senhor para Jesus Cristo e Espírito para o Espírito Santo. Então é interessante como a maneira pessoal de Deus se revelar no Antigo Testamento, no Novo Testamento é justamente Jesus Cristo, que é o Senhor, aquele que é a revelação plena de Deus. Existe até a história da tradição, né? Que quando copistas eles estavam copiando os manuscritos, eles trocavam a pena, a tinta e tudo mais para escrever as 4 letrinhas, né? De Javé, de Yahweh, enfim. Não sei se cabe a gente abordar essa questão do Senhor e você falou dos copistas ali. Talvez uma curiosidade também dessas que talvez os ouvintes saibam, mas talvez não. A gente tem Deus estabelecendo aqui mais para frente, dos mandamentos que ele fala é para a gente não tomar o nome dele em vão. E o povo de Israel, quando ele vai ser exilado, né, 1000 anos depois dessa história que a gente está narrando aqui, eles se deparam com um medo, né, e uma revisão de tudo que eles erraram e tudo mais. Então vamos tentar acertar, né? E aí que surge a gente chama de legalismo e tudo mais, esse judaísmo do segundo templo, enfim, né? Coisas para um próximo podcast aí. Mas esse povo, uma das coisas que eles valorizam muito é o nome de Deus. Então, a partir ali de uma certa época, vou colocar aí como a mim fez de maneira grossa, assim, a 500 antes de Cristo,
até hoje, assim, a gente perdeu a narrativa do nome de Deus e de como eles falavam. Então, provavelmente não, com certeza Moisés escutou essas palavras e a partir dali ele sempre falava o nome de Deus como é o certo. Só que a gente perdeu isso por esse zelo talvez demasiado aí dos irmãos judeus lá que tinham assim receio de falar essa palavra para não tomar o nome de Deus em vão. E aí isso se perdeu porque nunca mais era dito, né? Então eles falavam sempre Adonai, 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 que é também uma forma de dizer Senhor, né, assim, mas não é o nome de Deus. Então a gente perdeu como que fala, de fato, o nome de Deus, né? Enfim, só uma curiosidade aí, o Amin também falou sobre o Senhor e Jesus, lá em Judas 5, é uma das passagens mais clássicas, né, do Novo Testamento de discussão, assim, porque boa parte dos originais diz Kyrios, que significa Senhor, e boa parte diz Jesus. Então, enfim, só reforçando aí essa questão de que, de fato, Jesus e Senhor, e essa análise aqui do Yahweh tá sempre muito interligada, né? Uma coisa legal de falar desse primeiro bloco é talvez dessa escolha de Moisés, óbvio, a soberania de Deus, ela vai arquitetando tudo, né? E a gente tem no finalzinho de Gênesis uma aula sobre essa soberania, né? Ao Deus cuidar de José para que ele fosse quem estivesse cuidando do povo ali já no Egito, né? Mas esse papel de Moisés, um líder improvável, a dificuldade de fala e esse chamado de Moisés, essa particularidade do chamado de Moisés, a própria sarça ardente, né? Acho que é um ambiente importante para a gente trabalhar aqui nesse primeiro bloco ainda, né? Moisés acaba sendo alguém muito improvável, e ele mesmo entende que talvez não fosse a pessoa ideal para realizar tudo isso, mas a gente vê que Deus está no controle da situação desde o seu início, quando Moisés é salvo por Deus quando criança, quando recém-nascido ainda. Faraó estava matando todos os meninos, né, do sexo masculino que tinham nascido justamente para impedir que a descendência israelita continuasse no Egito, e Moisés é preservado já desde o seu nascimento. Então a gente vê a providência de Deus desde o início da vida de Moisés. Na verdade, a família que ele nasce, sendo da tribo de Levi e sendo preservado no seu nascimento, na sua infância, aí ele acaba sendo criado pela família de Faraó, ele acaba tendo contato com a cultura egípcia, mas ao mesmo tempo ele tem a identidade, né, do povo de Israel, e ele vai se descobrindo, e Deus formou, Deus preparou ele desde o início para ser essa pessoa para ser essa ferramenta, esse instrumento. Então, no capítulo 3 em diante, quando Moisés questiona, mas quem sou eu, Deus? Eu não sei nem de falar, e aí vem várias teorias que dizem que talvez ele fosse gago, ou tivesse alguma dificuldade de fala, e Arão vai ser o porta-voz dele, mas aí é importante entender que Deus fala, não, mas não importa quem você é, importa quem eu sou, e eu vou fazer a libertação, eu sou aquele que dá a voz pro mudo, eu que dou vista aos cegos, então eu vou fazer isso, confie em mim. Reforça a ideia, né? Não é uma história sobre Moisés, é uma história sobre o Deus de Moisés. Perfeito. Né? Até brincamos no último podcast, quem tá acompanhando a gente ouviu, né? A gente tava falando lá de 1 Samuel, né? E a gente foi conversando sobre as histórias, Davi, Golias e tudo mais, e essa mania que a gente tem de falar sobre Davi. A história não era sobre Davi, é sobre o Deus de Davi. E a gente vai cantando, né? De novo, a herança de criança, né? A gente vai cantar a musiquinha na igreja e vai cantar: forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Legal, são características importantes desses personagens bíblicos, mas que Deus deu. É ser como o Deus desses personagens bíblicos, né? Então, Moisés improvável se torna provável por causa do Deus dele, né? Mas vamos caminhar ali, então, o povo... Eu ia falar sobre o próprio povo, Thiago, não sei se... talvez é uma dúvida clássica aí do livro de Êxodo também, a gente falar sobre o povo hebreu, né? Inclusive, essa denominação hebreus e tal.
um versículo que eu acho muito interessante ali, quando Deus fala com Moisés, ele vai dizer no 18, 3:18, o meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois, você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Dirão a ele, o Senhor, o Deus dos Hebreus, apareceu a nós. Deixem a gente ir para o deserto e tudo mais. E aí Deus próprio fala, né? Eu sei que o faraó não vai permitir, a não ser que seja obrigado e tal. Mas a dominação do povo hebreu, né? E como eles eram, assim, esses marginais e tal, não só Moisés era um improvável, e aí a gente enaltece o próprio Deus, mas a própria escolha do povo hebreu também é uma escolha de um povo improvável. E aí, talvez contrariando aí alguns pensamentos, eu percebo que a gente não tem uma divisão clássica entre Antigo e Novo Testamento de lei e graça, mas o Antigo Testamento é um testamento de pura graça, né? Quando a gente pega esse povo hebreu, esse povo que é totalmente marginalizado, ou essa palavra que o Amin falou, né, assim, improvável, ressalta para mim como Deus, ele escolhe, ele elege, né, para usar um termo forte, assim, ele elege um povo do nada e ele simplesmente vai demonstrar, como Paulo vai dizer lá em Romanos, né, tanto a misericórdia quanto a justiça através desse povo. E aí a gente entra, né, nesse embate ali com o faraó e as pragas e tudo mais. É a revolução do proletariado, né? Que naquele filme que fizeram, não lembro qual que é o nome do filme, mas teve um aí que eles colocaram, né, Moisés como um líder meio revolucionário, que vai treinar uma milícia. As armas. Um dos últimos aí que lançaram, né? Por que o povo tinha que ser liberto? Né? Não dava para Deus ter construído a história feliz, contente lá no Egito, né? Por que tinha que ter um líder? Por que tinha que escolher o Moisés lá para libertar o povo do Egito, né? Vamos caminhando aí para essa libertação, como ela aconteceu. Isso aí é muito interessante. Quando a gente vê, né, voltando aqui para Abraão, porque é Abraão que vai explicar isso, lá em Gênesis 15, Deus prometeu para Abraão que daria aquela terra de Canaã, uma terra muito próspera, para a descendência de Abraão. Só que Deus já falou para Abraão, no versículo 13, o seguinte: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Então Deus já falou para Abraão que a descendência dele seria reduzida à escravidão numa terra diferente e que eles sairiam dessa terra com riquezas. E um dos motivos é o versículo 16 de Gênesis 15, que diz o seguinte: na quarta geração voltarão para cá, ou seja, Canaã, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então, a gente não consegue entender a mente de Deus, né? Deus tem os planos dele que são perfeitos, mas Deus, eu vou usar uma ilustração, talvez não seja a mais adequada, mas é como se tivesse um tabuleiro de xadrez e as peças elas precisam todas ser mexidas numa ordem certa para chegar no checkmate, né? Então, Deus ele está trabalhando o povo de Israel, mas ele está trabalhando o mundo todo. Então, Deus vai dar a terra de Canaã para Israel, só que tem um povo lá em Canaã. Esse povo precisa ser destruído. Só que Deus ainda tem paciência com o povo de Canaã. Então ele diz, a medida da iniquidade deles ainda não se elevou. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar meu povo de molho durante 400 anos sendo escravizado, para então depois eu libertar eles demonstrando o meu poder e a minha graça, para então eles irem para Canaã e com a minha ordem vão destruir os cananeus como um juízo divino mesmo, e então eles vão habitar na terra que eu prometi para Abraão tantos anos antes. Então, a gente, claro, eu não estou querendo dizer aqui que Deus é um jogador, ele está brincando com o mundo, nada disso, muito pelo contrário, mas Deus é soberano e cada ponto dessa história, ela está conectada com um todo. Então,
Deus, ele quer mostrar os seus atributos, ele quer mostrar quem ele quer mostrar a sua justiça contra os egípcios, contra os cananeus, e quer mostrar a sua graça para o seu próprio povo. Só para concluir esse raciocínio aqui, tem um livro muito interessante do reverendo Heber Carlos de Campos, o pai, não o Júnior, o filho, né? Ele vai falar sobre por que Deus permitiu a queda, e não entrando na polêmica aqui, mas só para resumir o pensamento, ele fala assim: se não houvesse queda, não haveria graça. Então, se não houvesse escravidão, não haveria libertação, não haveria todo essa demonstração de poder e de graça de Deus, mostrando que ele pode prostrar impérios, os mais poderosos, e libertar um povo escravo e fazer desse povo a sua propriedade exclusiva, o seu reino de sacerdotes, a sua nação santa. A gente tem aquele termo clássico, né? Felix culpa, no latim, que significa feliz culpa ou feliz pecado, assim, feliz mal, né? E a frase feliz é o pecado que me fez conhecer a graça. Então, de fato, é um mistério muito grande, mas que nos abraça de uma maneira, assim, estranha, né? Quando eu olho para as pragas e para esse olhar de Deus, com o faraó, eu vejo um julgamento muito patente, assim, ele é muito óbvio, muito explícito, com o próprio Egito, com um ensinamento de quem Deus era e quem Deus não era, quem Deus, assim, como Deus era soberano sobre a natureza, sobre o governo, sobre o dia. A gente tem isso, né? Esse pensamento de que o povo precisava conhecer melhor o seu Deus e saber que ele era acima dos deuses do Egito e tudo mais. E também uma clara demonstração, assim, de que Deus, ele é soberano sobre o próprio faraó. A gente, às vezes, brinca muito sobre isso, mas a Bíblia, ela nunca brincou sobre isso. Eu acho muito interessante. A Bíblia, ela é muito fria e muito, assim, ela parte desse pressuposto que Deus é totalmente soberano sobre o coração do faraó e sobre essa situação. Como a Ami falou, né, Deus, ele está querendo se apresentar e se demonstrar ali, faces dele. E eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado com alguns detalhes, né, entre aspas, teológicos, mas a gente precisa perceber que a Bíblia está narrando outra coisa, que ela não está se preocupando em explicar algumas coisas, ela está partindo do pressuposto de que Deus aplicou essas pragas e que se o faraó não fosse endurecido, ele talvez não teria tido tantas pragas, né? E precisava chegar na 10ª praga, e Deus está muito claramente aqui, assim, sem medo, né? Falando assim, eu vou endurecer até a 10ª, e quando chegar a 10ª, aí ele vai soltar, porque daí eu vou matar todos os primogênitos, né? E nessa hora a gente tem, então, o que o Amin falou, que é a festa mais importante, não só do Antigo Testamento, mas ela foi redimida, né? Ou realçada no Novo, que é a Páscoa. E aí eu não sei se os irmãos querem trabalhar alguma praga específica, mas eu pularia já para a 10ª praga, e depois de um longo período de escuridão, que é genial, né? Como Deus trabalhou, depois de um longo período de escuridão, então vem a morte do primogênito, né? E então a gente tem a 10ª praga ali, que é celebrada com a Páscoa junto, e o povo de Israel, ele precisa aspergir o sangue nas portas, né, nos umbrais ali das portas, o sangue de um cordeiro. E como o Thiago falou, a gente está numa época tão propícia para isso, porque há poucos dias a gente viveu a Páscoa, e o anjo da morte ali, né, que a cultura judaica vai chamar de Semael, né, mas o anjo da morte ali, ele passa por cima, e essa é a palavra Pesach, né, o Páscoa ali, que a gente tem em português. Ele passa por cima e não julga, não condena, não mata, né, não fere, não há nenhum tipo de dano para o povo escolhido, para o povo eleito de Deus ali, porque o sangue faz com que esse anjo da morte passe por cima, né, e essa é a palavra que a gente tem, Páscoa. Enfim, só pulando ali logo para esse tema que é tão caro para nós, né?
Um pouquinho antes, né, com relação às pragas, né, culminando nessa que é a derradeira, é interessante notar que as pragas e todo aquele diálogo de Moisés com o faraó, e vai e vem, é na verdade um confronto não entre Moisés e faraó, mas para saber quem é o Senhor daquele povo. Então Deus, né, o Deus Javé está dizendo, eu sou o Senhor deste povo, e Faraó está dizendo, não, eu sou o Senhor deste povo. Então existe um confronto de deuses, vamos chamar assim, para mostrar quem é o verdadeiro Deus e quem é o verdadeiro Senhor daquele povo. E nesse confronto, então, Deus vai mostrar com as pragas o seu poder, e Faraó tenta replicar aquilo com os seus truques, e muitas das pragas têm relações inclusive com os deuses egípcios. As figuras, né, as representações de animais dos deuses egípcios, e Deus vai mostrando como ele tem o poder sobre a criação, e os deuses não passam de imagens da criação, e ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor do povo. Eu dei aula pra galerinha na escola uma vez, eu dava aula no colégio cristão, e eu fui dar aula pra 5ª série, e eu lembro que eu fui fazer uma pré-páscoa com eles no comecinho do ano, e daí eu fui lá pro Êxodo, fui contando a história das pragas e tudo mais, e foi incrível o dia que eu falei para eles da relação de cada praga tinha com algum deus egípcio, né? E como que era uma questão de mostrar que era Deus quem era o cara e não os deuses egípcios que eram os caras. Incrível, a fisionomia deles mudou assim. Parece que assim, nossa, não era tipo só um passatempo de Deus. Do nada brotou a ideia. Não, vou fazer uma chuva de gafanhotos. Não, vai chover meteoro agora. Não, nossa, foi muito legal a experiência que eu tive ali com eles de ver essa questão. Legal. Mas legal. Chega a 10ª praga. Eu iria exatamente para depois disso, chega a 10ª praga ali, a gente tem no 12, versículo 50, diz assim, ele institui a Páscoa e fala todas as regrinhas que tem que acontecer na Páscoa e tal, lembra da circuncisão, enfim, Deus prepara o povo ali, amarra as sandálias, já vocês vão sair, e aí no versículo 50 diz, todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele dia, o Senhor, ou Yahvé, né, tirou do Egito as tribos do povo de Israel. E aí a gente entra no capítulo 13 já, né, na travessia ali, né, do mar. Eles se preparam, fazem tudo isso, essa preparação ali do povo para embarcar na jornada rumo ao deserto, e eles saem. É muito interessante, eles são libertos, saem do Egito finalmente, e tem a coluna de fogo e tal, que ajuda eles a serem guiados e protege, enfim, tudo mais. Não sei se alguém quer entrar nesse aspecto teológico da coluna, mas eu já ia dizer que a gente tem o clássico momento, né, que não é superestimar esse momento, tantos filmes que tem, tantas histórias, que é essa abertura ali do Mar Vermelho. Moisés chega lá, ele tá acuado, né, e assim, escanteado, né, qual que é o termo, assim, né, no corner, assim, em inglês, né, mas ele tá tem um mar de um lado, o povo do Egito perseguindo eles de outro, e então Deus, a Bíblia fala que a noite inteira sopra um vento e abre ali, né, 2 colunas de mar, né, uma coluna de cada lado, e o povo, a Bíblia fala que passa com os pés a seco, né, a pó, ali diz assim, né, a pó é algo, de fato, um milagre, e eles atravessam o Mar Vermelho, né, chegam do outro lado, são salvos, assim, né. Enfim, eu só queria enfatizar essa parte porque ela é sensacional, assim, né. Tem que dar uma emoldurada nesse texto que você citou no versículo 50 do 12, e assim todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor tinha ordenado, né? Porque assim, o povo obedecer Deus é um aspecto em extinção no Antigo Testamento. Tem que dar uma emoldurada nesse texto aí. Mas legal, o povo saiu, né? Abriu o mar, Faraó foi derrotado, o Egito foi derrotado. E então começa a caminhada, né? Inaugura o nosso segundo bloco.
e um bloco que vocês mesmos disseram que ele deixa de ser um pouco narrativo, como vinha sendo, ele deixa de ser uma contação de história propriamente dito, e ele vai para um aspecto um pouco diferente, né? Como é que funciona isso? No capítulo 19 em diante, nós vamos ter aí a questão da aliança. Então é um momento, até o Martin citou isso lá no início, que é a criação do povo de Israel está nesse momento. Então nós vamos ter no capítulo 19 a preparação do povo, ali ao pé do Sinai, né? A gente pulou aqui um pouquinho, mas para andar para esses temas que são mais importantes. E então o povo está se preparando para um encontro com Deus. Deus vai descer e vai se encontrar com o seu povo, e nós temos então os famosos 10 mandamentos ou 10 palavras no capítulo 20. Do capítulo 20 ao capítulo 23 a gente tem os 10 mandamentos e várias outras instruções, vários outros mandamentos e leis. No capítulo 24 a gente tem a confirmação dessa aliança e o povo dizendo: tudo que o Senhor falou nós vamos obedecer. Do capítulo 25 em diante, nós vamos ter a instrução para construir o tabernáculo, que vai ser o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. Então nós vemos que toda aquela libertação que foi executada dos capítulos 1 ao 18, ela tem um propósito, que é que este povo seja um povo adorador. Então, a gente pode pensar até o seguinte: a maldição da queda é que o homem estaria separado de Deus. E desde o momento em que Deus se revela para Abraão, ele está redimindo, ele está com graça, retornando a um relacionamento íntimo com o seu povo, e isso vai passar pelo tabernáculo, que é o ponto de encontro entre Deus e o seu povo, e que vai ser ordenado aqui dos capítulos 25 ao 31. Dos capítulos 32 a 34 a gente tem Israel quebrando a aliança, fazendo o famoso bezerro de ouro, Deus prometendo que vai destruir esse povo. Até tem aquela frase famosa que a gente pode entrar daqui a pouquinho: Deus se arrependeu e então quis destruir o povo. Moisés intercede, e dos capítulos 35 a 40 nós temos então a construção do tabernáculo, terminando no capítulo 40 com a glória de Deus enchendo o tabernáculo e Moisés não podendo entrar dentro por causa disso. Então só dei uma passagem geral nesse segundo bloco do 19 ao 40, e agora que a gente vai pontuando algumas questões dentro desse segundo bloco. Deixa eu começar então com uma pergunta teológica aí, dá pra gente dar de repente virar uma polêmica ou não, enfim, mas só para dar um contexto para todo mundo. Nós hoje devemos obedecer os 10 mandamentos? Eu acredito que sim, plenamente. E aí? Deixa eu já me posicionar tipo contra, perguntar, então. Você gosta de Deus? Sim, tá? E daí? A famosa professora da escola: se sim, justifique sua resposta. Se não, justifique sua resposta. Deixa eu deixar o Ami justificar a resposta dele com a base de que eu vou dizer não. Eu acho que a gente não precisa obedecer os 10 mandamentos. Então vamos lá. Eu acho que eu sei o que o Martin vai tocar ali, mas eu vou falar o seguinte. É interessante que os 10 mandamentos estão no capítulo 20, e uma coisa que a gente não atenta muito na leitura é que os 10 mandamentos é o único trecho da Escritura em que Deus fala com todo o povo, e todo o povo ouve a voz de Deus. Deus não estava falando com Moisés, nem com Arão, ele estava falando com todo o povo. Tanto que depois dos 10 mandamentos, o povo vai falar para Moisés assim: por favor, fale você com Deus, né? Porque o povo, enquanto Deus falava, ele presenciou trovões, relâmpagos, som de trombeta, um monte fumegando. O povo estava morrendo de medo, então falou: Moisés, fale você com Deus, nós não queremos falar porque nós estamos com medo. Então, curiosamente, os 10 mandamentos são o único trecho da Escritura em que Deus fala de maneira ampla e o povo todo ouve a voz de Deus e essa estipulação. Eu defendo que os 10 mandamentos eles têm validade perpétua porque eles são mandamentos morais. Então eles são mandamentos que devem guiar
a adoração do cristão, né, já trazendo para a Nova Aliança, e o relacionamento do cristão com o seu próximo. É claro que eu acho que é o que o Martin vai tocar daqui a pouco, eles não são uma exigência para a salvação e nem poderiam ser, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Mas aí eu vou trazer um conceito que é o do terceiro uso da lei. Então, eu vou tentar ser bem rápido aqui e aí passo para o Martin. Por que Deus dá uma lei? Deus dá uma lei para mostrar o seu caráter, para mostrar quem ele é e o que ele espera do seu povo. A lei, em primeiro lugar, tem o dever de refrear o pecado no mundo. A sociedade está em pecado e a lei existe para mostrar o que é certo e o que é errado e para punir aqueles que praticam o mal. Esse seria o uso civil da lei. O segundo uso da lei é o que Paulo vai falar aos Gálatas, aio para nos levar a Cristo. Então, a lei, ela nos convence do nosso pecado. É aquilo que Paulo trata também em Romanos, né? Eu não conheceria o meu pecado se não fosse pela lei. Então, a lei mostra que nós não conseguimos cumprir o padrão que Deus pede de nós. Esse seria o segundo uso da lei, que é para nos convencer do pecado. E o terceiro uso, que foi trabalhado muito na reforma, tanto a reforma luterana como a reforma reformada ou calvinista, é que, tendo sido salvos pela graça mediante a fé em Cristo somente, a lei é para nós o padrão da vida que glorifica a Deus. E como o povo de Deus deve buscar ser igual o seu Salvador Jesus Cristo, né? Jesus Cristo cumpriu a lei, mas ele não fez com que a lei ficasse prescrita, né? ou ele não aboliu a lei, né? Ele cumpriu a lei, e a lei permanece sendo para nós o padrão da vida cristã, o padrão da vida com Cristo. É legal, bicho. Não, com certeza, essa posição, ela assim, eu concordo com muita coisa que você falou. O meu grande ponto, de fato, é uma hermenêutica, assim, de como que a gente lê os testamentos, né? E eu, talvez, para usar o termo aqui, teologia da Nova Aliança, né? A TNA, que é famosa, assim. Eu acredito que o que está no Antigo Testamento foi cumprido em Jesus, e isso me isenta da obrigação de cumprir os 10 mandamentos. E claro que é uma exposição do caráter de Deus, e por consequência a minha nova criatura vai ser, assim, submissa a isso, mas eu acho que o Antigo Testamento e essas leis foram para o povo de Israel, e o servo, né, o povo de Israel, de fato é o próprio Jesus. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ele é o povo de Israel cumprindo essas leis todas, resolvendo esse problema aqui, e a gente tem então um Novo Testamento onde existe uma liberdade. Eu não estou debaixo dessa lei, não sou obrigado a viver ela. Mas claro que eu assumo quem Deus é a partir dessas leis, eu assumo qual é o caráter dele, como me falou, isso me impele, né, a obedecer. Mas eu acho que de fato a gente não está debaixo dos 10 mandamentos, né? Enfim. Bom, não sei, Thiago, você ia falar? Peraí, Bart, deixa eu contribuir de um jeito aí a isso. O bom que tá 1 a 1, então eu não vou responder para não desempatar esse negócio aqui. Mas eu queria fazer um negócio bem fujão mesmo, mas eu acho que é didático pro ouvinte. É o seguinte: independente de sim ou se não, é interessante como a lei do Antigo Testamento, especificamente aqui as 10 leis, né? Elas são um balizador de princípios da vida do cristão. Porque se a gente vai olhar, por exemplo, ao Sermão da Montanha, onde Jesus diz, olha, a lei diz não adulterarás, mas aquele que só cobiçar a mulher do teu próximo já cometeu adultério. A lei, ela é um balizador de princípios. Independente de se a lei ela está em vigor para o cristão hoje ou não, ela ainda assim reflete princípios que Deus deseja a nós. Entende? Mesmo sendo um código civil do povo de Israel, mesmo sendo uma lei de uma nação, e daí vou me denunciar aqui um pouco, e eu não sendo nação como povo, né? Não estou debaixo da lei de Israel, israelita, né? Sou brasileiro, então não é, a lei para mim não é a mesma lei, né? Tem o código brasileiro civil aqui para eu obedecer, não o código israelita. Mesmo sendo uma lei para aquele povo, ela estabelece princípios do Deus
para que a terra vivesse, que era o desejo. A missão de Israel era ser o padrão para o restante. Então, olha, o meu padrão é o que eu falei ali, entendeu? Esse é o meu padrão. Então, gostaria de brincar com essa ideia de que, mesmo se sim ou se não, ainda assim ela é um idealizador de princípios ao... E são princípios para a sociedade, que a sociedade como um todo hoje ela toma. Todo mundo, né, acusa Hitler de ser uma figura terrível porque ele matou milhões de pessoas. E então o assassinato é visto hoje como uma coisa terrível, é um crime. Roubo é um crime, adultério hoje não é mais um crime, mas é ainda assim, mesmo numa sociedade bem deturpada, ainda assim é visto com maus olhos. Então é interessante como a lei, os 10 mandamentos, ele apresenta princípios que são encarados na sociedade e estão dentro dos códigos civis, principalmente das nações ocidentais, né, que foram formadas dentro desse contexto judaico-cristão. Aí, talvez os meus queridos amigos discordem de mim, mas eu entendo que os 10 mandamentos não são só obrigatórios para o cristão, mas como para toda criatura. Então, não só os mandamentos com relação ao próximo, mas inclusive os 4 primeiros. Então, o ímpio que não tem Deus, né, ou faz outros deuses para si, ou não guarda um dia do Senhor, ou que usa o nome de Deus em vão, etc., ele está descumprindo os 10 mandamentos, que são, na verdade, morais e perpétuos, não só para o cristão, mas para toda a sociedade. Mas como o Tiago bem colocou, mesmo que não se entenda, né, que eles são obrigatórios num sentido estrito para o cristão, mas aí estão os princípios que formaram a sociedade ocidental como um todo. E aí eu deixo a bola quicando pro Thiago fazer um novo podcast aí, mas concordando com os irmãos, né? Tanto uma visão dispensacionalista que acredita que Deus pensa ou assim estabeleceu isso só para o povo de Israel, tanto para uma visão pactual, né, que vai abranger e olhar isso para o mundo inteiro. E eu concordo com o que o Amin falou, eu acho que o mundo inteiro está tanto para os históricos que ficam ali em cima do muro, querendo um pouquinho de cada um. Tanto para esse pactual e para a TNA, que é o que eu já me assumo aqui, mas para esse olhar que toda a criação está debaixo dessa lei. E aí talvez um cara da TNA, e aí só para eu ficar com a última palavra, eu vou dar o laço certinho, né? Diria assim, claro, eu acho que toda a criação está debaixo dos 10 mandamentos. Quem foi... Ou você vive eles, ou você aceita quem viveu, né? E aí você tá liberto desse pacto, né? Bom, enfim, eu vou seguir aqui e aí vou dizer que o povo escuta tudo isso, tem medo, tem todo um momento ali, assim, que é pavoroso, de fato, como a mim falou, mas esse momento todo pavoroso, na verdade, é o estabelecimento da aliança que Deus faz com esse povo. Ele faz essa aliança e no versículo 9 ali do capítulo 24, eu acho muito interessante que depois de tudo isso, depois que ele sela ali essa aliança com sangue e tudo mais, acontece todo um momento bem pactual mesmo. No versículo 9 diz: Moisés, Arão, Nadab e Abiú, né, os 2 filhos mais velhos de Arão, e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel, eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. Uau, essa é uma das passagens que eu acho mais sensacional na Bíblia, essa refeição aos pés de Deus ali. É bem verdade que alguns... Principalmente porque tá escrito beberam juntos, né, Marcos? É muito interessante porque, pegando esse teu gancho que quis me prejudicar aí, Thiago, mas eu ia fazer exatamente isso. Alguns anos depois, Coca-Cola, eles bebem juntos, e aí sim, de fato, é vinho, mas tem uma refeição muito parecida alguns anos depois, né, alguns 1.500 anos depois, onde alguns líderes ali do povo, e são 12, né, eles se reúnem e tal, e eles comem com Deus, e não só aos pés de Deus, mas o próprio Deus aos pés deles, e unge eles ali, né, com uma missão de enfim, servirem ao próximo. Eu acho sensacional esse paralelo que a gente tem sempre de Êxodo, e um monte de coisa que vai acontecendo com o que Jesus vai cumprindo e ampliando a terra. Enfim, só queria lembrar porque essa passagem de Êxodo é sensacional.
O capítulo 24 ele é fundamental para entender praticamente todo o Antigo Testamento por causa da questão da aliança, né? Então, a aliança envolve duas partes, envolve um senhor e alguém que se submete a esse senhor, envolve promessas, envolve bênçãos, envolve maldições. É interessante que Moisés transmitiu todas as palavras da lei e o povo falou, tudo que o Senhor falou nós faremos. Eles repetiram isso, e aí entra o que o Martin falou do sangue. Então a aliança, para ser selada, tinha que ter sangue. Por quê? Porque era o comprometimento de que essa aliança seria cumprida, e se ela não fosse cumprida, a vida estava ali sendo colocada. Então, até para fazer uma referência ao que Deus se revela a Abraão em Gênesis, quando Deus pede para Abraão partir os animais ao meio, e Deus então sela a aliança com Abraão e passa entre os animais, consumindo aqueles animais. Em outras palavras, o que Deus estava fazendo ali era o seguinte: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha aliança. Então, por isso que o sangue está envolvido na aliança também, que é um compromisso de vida. Então Deus está comprometendo a si mesmo a cumprir essa aliança, né? A estar num relacionamento de aliança é um compromisso de vida. E o capítulo 24 então estabelece essa aliança de Deus de ser o povo, de ser o Deus de Israel, de ser o Senhor de Israel, de sustentar Israel e cumprir todas as suas promessas a Israel. E Israel promete fidelidade exclusiva a Deus e a todas as suas estipulações. E tudo o que vem depois no Antigo Testamento vem disso. Então os profetas, eles vêm para quê? Para chamar a atenção do povo que está descumprindo a aliança. E há toda essa questão de será que essa aliança ela foi ineficaz, e aí vem a ideia de uma nova aliança, e aí vem a questão de Cristo, né, com seus discípulos ceando e falando, aqui está o sangue da nova aliança. Então a aliança continua sendo estabelecida com sangue, mas agora no Novo Testamento o sangue do Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Eu, seguindo nesse olhar ali do estabelecimento da relação de Deus com o povo, aí Deus começa a mostrar alguns aspectos mais litúrgicos, a gente poderia falar, ou simbólicos, né? Assim, num tom não pejorativo da palavra, e ele vai estabelecendo o jeito de cultuar, a roupa dos sacerdotes, como que vai ser a tenda em si ali, né? Esse tabernáculo. Eu acho interessante que no 27... Ô Martin, só para fazer uma ponte assim, senão eu esqueço, como muitos desses elementos que vão ser mencionados agora no Êxodo, eles se arrastam durante a Bíblia, né? Então, por exemplo, a arca, lá em Davi ainda estamos falando de arca, né? Véu, candelabro, né? Em Apocalipse a gente vai falar sobre aquele que passeia entre os candelabros, né? Então eu acho que são simbologias, e não no sentido pejorativo como você falou, mas inclusive que ressaltam ainda mais a importância de Êxodo. São artefatos litúrgicos que se arrastam por toda a Escritura. É o estabelecimento de uma linguagem, né, que vai cair lá no Novo Testamento. Eu só ia citar o 27, versículo 8, que fala assim, esse altar deve ser feito de madeira, enfim, ele está explicando alguma coisa, e aí diz assim, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei, Deus está falando com Moisés, no monte. Dá a entender que Deus mostrou, né, o que está escrito ali para Moisés algo, ou seja, Moisés viu. É muito interessante essa relação, assim, de como que Deus estava contando quais os detalhes deveriam ser feitos, porque a gente tem uma infinidade de detalhes aqui. Eu sempre valorizo, Deus é um Deus detalhista, Deus não é um Deus que tanto faz, né? Mas como que ele mostrou isso para Moisés? O versículo está falando que Moisés viu, né, de alguma forma. E aí a gente vem, uma das coisas interessantes eu acho aqui é o Urim Tumim, né, que é algo assim super pertinente na história de Israel, né, a tradução ali, as luzes e perfeições, né, a tradução das palavras, aquelas duas pedrinhas que eles usavam para entender a vontade de Deus e tal. Enfim, vai seguindo ali, eu acho que também é interessante, umas coisas que a gente, uma curiosidade, né, lá no 30 tem o imposto que é cobrado sempre que fizer a contagem do povo, e aí a gente vai ver lá um certo rei não se adequando muito bem a isso, a essa contagem do povo, e ele é
até assim, castigado, não só ele, mas o povo é castigado, né? Eu estou falando do rei Davi, claro, até por descumprir uma lei daqui, de Êxodo e tal, né? Não só pelo coração orgulhoso, mas a gente vai chegando nisso tudo até que o estabelecimento do sábado, né? O Bezalel e o Joabe ali, os dois amigos, né? Que depois Paulo vai se comparar a ele e a Apolo, mas os caras que vão construir, vão ajudar o outro na construção desses detalhes litúrgicos ali, né? Os dois artesãos. Mas a gente chega no 32, que depois de tudo isso que aconteceu, Moisés está lá 40 dias e simplesmente o que acontece é que ele fala assim, eu estou escutando o barulho de... Deus é até irônico, assim, não, eu estou escutando alguma coisa aqui, eu acho que você precisa ir lá ver o que está acontecendo, né? E aí Moisés desce e encontra o povo... por algum motivo, ali, desobedecendo aquela promessa que eles fizeram, que você citou tão lindamente ali, nós obedeceremos tudo e tal. Alguns momentos depois a gente vê o povo e o bezerro de ouro ali. Essa transgressão ela é muito marcante porque o povo tinha experimentado tanto de Deus, da bondade, da graça, do poder de Deus. O povo tinha ouvido o mandamento de não fazer imagem e eles não conseguiram esperar alguns dias, ali, algumas semanas, e já correram para fazer um ídolo. E aí eles quebraram então a lei, foi uma ofensa gravíssima, os idólatras foram mortos e Deus então diz que vai acabar com o povo todo e até diz para Moisés, olha, eu vou fazer então de você uma grande nação. E aí é curioso que entra a figura de Moisés como intercessor, e Moisés vai, e aqui é curioso, ele vai lembrar a Deus, entre aspas, das promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala assim, Deus, se lembre das promessas, o Senhor falou que ia fazer uma nação, que o Senhor estaria com essa nação. Então não é que Deus tivesse esquecido disso, mas Moisés faz muito bem em trazer a sua memória e colocar diante de Deus isso, e isso é se apegar às promessas de Deus. Então isso é até uma aplicação para as nossas orações. Quando nós vamos orar, nós precisamos trazer as promessas de Deus e colocar para o próprio Deus. Deus, o Senhor prometeu isso, aquilo outro, que cuidaria do seu povo, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E de fato Deus ouve aquela oração e responde, então preservando o povo como um todo e sendo misericordioso e sendo gracioso. E aí nós temos no capítulo 34... Me deu vontade de pregar esse texto agora. Juntar aí, a galera aqui, eu vou pregar esse texto aqui. Galera, vamos orar aqui, olha o que aconteceu aqui com Moisés. Se liga. Muito especial, Alexandre. Cara, gostei muito mesmo. Antes de tu passar para o 34, eu só preciso, ainda nessa intercessão de Moisés aí, ressaltar algumas coisas que eu acho tão legais ali, né? Essa soberania. Paulo vai fazer isso, né? Só lembrando, né? Paulo, ele faz o mesmo papel de Moisés, né? Olha, leva eu, então, que eu seja condenado ao invés do povo de Israel inteiro, que é exatamente o que Moisés fala. Mas quando Moisés fala isso, a resposta de Deus, e aí o Tiago gosta muito dessas questões polêmicas de soberania, ali no 31 ele fala, esse povo cometeu um pecado horrível, e adoraram outros deuses. Por favor, perdoa o pecado deles, porém se não quiser perdoar, então tira o meu nome, risca, ele fala, né? O meu nome do teu livro. E aí Deus responde, eu risco do meu livro todos os que pecaram contra mim, eu risco quem eu quiser. Agora vai, leva o povo para um lugar, enfim, aí ele dá uma ordem aqui que ele vai castigar o povo, né? Mas Deus fala assim, olha, eu sou soberano sobre todas as pessoas, não vem você querer advogar, né? Eu risco o nome de quem eu quiser. Enfim, isso é uma questão polêmica aí. E aí o Deus que estava falando para Moisés, olha, o teu povo que está tudo errado, Moisés lembrando, não Deus, é o teu povo. E aí Deus se acalma, entre aspas, ali, né, depois que a ira dele é saciada. E aí no capítulo 33, antes de passar a bola de novo para mim, que ia avançar para o 34, Deus diz ali para Moisés, olha, eu vou atender o teu pedido, porque eu te conheço bem. E aí o Moisés, ele tinha pedido para Deus assim, olha, não adianta o Senhor dar a vitória para a gente se o Senhor não estiver pessoalmente com a gente. Então Deus fala, eu vou atender o teu povo, eu vou com você e tal. E aí Moisés tem aquele caso famoso de pedir para ver a própria glória de Deus, né?
e Deus atende. De uma maneira muito engraçada, estranha, assim, Deus atende, e é uma das partes mais fantásticas da Bíblia, ver Deus se mostrando ali, né, de costas e tal, tem todo aquele caso que é muito, muito famoso, assim. Enfim, segue aí a mim, só queria ressaltar essas coisas que são tão belas, né? Boa. Eu queria ressaltar do 34, que aí então é quando novas tábuas de pedra vão ser feitas e tudo mais, mas o versículo que eu quero destacar é o versículo, a partir do versículo 6, que vai mostrar quem que Deus é. Então, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Deus vai mostrar quem Ele é um Deus misericordioso, é um Deus fiel. Às vezes a gente acha que no Antigo Testamento, né, algumas pessoas acham que Deus é malvado no Antigo Testamento e tal. Não, no Antigo Testamento ele é misericordioso. Ele poderia ter destruído aquele povo todo e acabado com tudo que ele tinha colocado até então, mas ele mostra a sua misericórdia. E uma curiosidade aqui é a seguinte: muita gente usa esse texto para falar sobre maldição hereditária, não é o ponto aqui, né? Já vou colocar aqui que eu não acredito em maldição hereditária, mas eles usam ali a questão de visita a iniquidade dos pais nos filhos na 3ª e 4ª geração. Mas o pessoal esquece que, olha só a comparação, 3ª e 4ª geração para 1000 gerações. Se a gente for entender cada geração como 40 anos, alguns vão dizer que pode ser 25, outros 40 anos, mas vamos colocar 40 anos. 1000 vezes 40 dá 40.000. Vamos colocar que o êxodo aconteceu há 3.500 anos atrás. Nós ainda estamos recebendo o fruto da misericórdia de Deus para com Moisés. Então, 40.000 anos de misericórdia. Claro, o número não é para ser exato, mas é só para ressaltar como Deus tem muito mais prazer na misericórdia do que na punição. É incrível, incrível essa relação de Deus, essa relação com o ser humano, né? Essa perspectiva de um Deus malvado, inclusive, deixa de levar em consideração a progressão da revelação, né? Não era pra gente... eu vou falar um negócio que vai ficar muito esquisito, né? Mas é que não era pra gente ler Êxodo, né? O que foi escrito em Êxodo não tinha como alvo inicial nós lermos. Então não foi escrito pra gente entender, foi escrito pra galera lá entender. Foi escrito pros leitores de quem Moisés queria alcançar a entender. A gente é que tem que se esforçar de entender. Então, naquele tempo, naquele momento, o que era para ser revelado, o que era para ser escrito, o que era para ser entendido, era isso, desse jeito, de acordo com a perspectiva de entendimento, capacidade de cognição que aquele povo tinha. Nós temos 3.000 anos de revelação sobre Deus a mais do que o leitor de Êxodo tinha. Né? Então não dá para comparar a perspectiva sobre quem Deus é. Ninguém sabia sobre um Jesus, Messias, que tinha a ideia de que algo viria, aquele que feriria a cabeça da serpente, entendeu? Tinha algumas ideias, né, de algo que viria, mas não o Jesus, filho de Deus, entendeu? A revelação é diferente e é uma perspectiva que a gente precisa entender muito bem. Pra gente caminhar pro finzinho, os últimos 5 capítulos aí, lembro, se não me falha a memória, inclusive na divisão que o Amin fez, ele dividiu ainda, assim com esses últimos capítulos, né, quando ele estava falando desse segundo bloco, que é quando vai se fazer aí o tabernáculo e tudo mais, essas últimas realidades. E achei muito legal quando vocês tocaram nisso, essas últimas realidades a respeito da adoração de Deus, né? Pra gente fechar esse bloco e daí a gente caminhar para um último conselho para quem tá ouvindo a gente nesse tempo que a gente tá caminhando aqui. Bom, então, depois desse momento lindo ali, né, de restauração do povo, o próprio Deus mais uma vez reescreve a minha leitura bíblica aqui, que Deus reescreve com o próprio dedo, né, com a própria mão ali,
os 10 mandamentos nas pedras de novo. Mais uma... O Amin falou sobre quando Deus falou com o povo todo, né? O povo todo ouviu, e de fato é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Eu também acho essa coisa aqui uma intromissão, entre aspas, de Deus no plano natural, né, da história, assim, quando ele escreve ali. Enfim, aí Moisés desce do Monte Sinai, e agora eles têm muito trabalho a ser feito, porque eles precisam, de fato, estabelecer essa liturgia, né? E isso parte da construção da Arca da Aliança, parte da construção das roupas, parte da construção da tenda, de tudo isso que vai sendo construído. E Moisés sempre falando, é assim que eu vi, diz alguns versículos, Moisés aprovando, né? Não, é desse jeito mesmo. E aí tem alguns pormenores ali de construção, né? De engenharia, eu diria assim, né? De como deve ser feito e tal. Eu acho interessante que a Bíblia narra que o povo foi dando as ofertas para que as coisas fossem sendo feitas, e assim, é mais ou menos aqui, diz que é 1 tonelada de ouro, por exemplo, né? Claro, a gente tem uma população ali de, sei lá, 2 milhões de pessoas, talvez, a Bíblia fala 600 mil homens, né? Mas, então, tinha muita joia e tal, mas era um povo escravo que conseguiu levantar ali 1 tonelada de ouro, 3,5 toneladas de prata, 2 toneladas de bronze. Isso tudo tinha que ser carregado e construído e batido. Às vezes a gente perde um pouco a noção dali do campo de obras que acontecia ali no meio de um deserto, e estava acontecendo isso, e o povo só à base de maná. É muito interessante, né? O que estava acontecendo ali? A gente precisa... Não era uma cidade, não tinham ferramentas, não tinham nada, né? Não rolou uma mineração durante o deserto. Exato, Tipo, eles, nossa, uma mina de ouro, vou dar uma minerada aqui no ouro. Exato. Adquirir algumas riquezas. É isso que eu acho tão interessante. Então, enfim, eles vão construindo tudo isso, e eu vou deixar o Amin falar algum detalhe que ele queira, mas caminhando pro fim, eu acho interessante que no capítulo 40, no finalzinho 39, eles terminam tudo isso, né? No 43, 39 e 43, Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado e mostrado para o próprio Moisés. Então Moisés os abençoou. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, antes de entrar na consagração da tenda, que mais uma vez, nesse olhar meu sobre a hermenêutica, né, dos tempos ali, de como que a graça ela é tão presente no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu diria que como Moisés ele está acima dos detalhes litúrgicos. Moisés ele não é ungido, ele não tem sangue aspergido, ele é o cara que asperge sangue, ele é o cara que aprova, ele é o cara que unge, ele é o cara que lava ele é o cara que intercede pelo povo. E quem é ele senão um homem que nem eu e você, né? E é tão interessante como, de fato, a graça ela abarca tudo isso, mas a gente precisa se lembrar que esses ensinamentos aqui são apenas passos, eu diria, ou assim, um grande drama, ou enfim, me ajudem com as palavras, mas uma grande simbologia de como adorar a Deus. Mas a gente já parte de um coração redimido. Isso aqui não é pré-requisito para nada, né? Todos esses detalhes que às vezes muitas igrejas hoje em dia, fazendo uma pequena aplicação aí, né, começam a utilizar todos esses detalhes pequenos aqui do antigo, do livro de Êxodo, e o livro de Levítico vai detalhar mais ainda, né? Mas eles todos são como adorar a Deus se você já tem esse coração liberto do Egito, né? Eles não em si implicam em graça, porque a gente vai ver o líder maior deles acima, entre aspas, de tudo isso aqui, porque de fato Deus não relevava isso aqui para conceder graça, mas aqueles a quem ele concedeu graça, ele espera esse tipo de detalhe de adoração e tudo mais. Enfim, vou parar aqui e a gente depois termina no capítulo 40, né, com a descida do peso ali, da glória de Deus, né? O livro vai terminar justamente assim, o tabernáculo então construído em detalhes, como Deus havia ordenado. E é curioso, nós temos agora então um povo que foi liberto, um povo que foi salvo, um povo que tem uma aliança com este Deus maravilhoso, tem um tabernáculo montado, que é o lugar do encontro entre Deus e o seu povo, com toda a ordenação ali de sacerdotes, etc. Só que tem um problema.
Moisés agora não pode entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus enchia o tabernáculo. E aí a gente continua lembrando que existe uma separação profunda entre o Deus santo e o homem pecador. E aí é que Êxodo fica, deixa para o livro de Levítico, que vai mostrar então como é que eles vão poder entrar no tabernáculo e cultuar a Deus, que vai ser por meio dos sacrifícios. Então Êxodo não entra tanto nos sacrifícios, o livro de Levítico vai ficar responsável por isso. O Êxodo então dá o lugar onde Deus vai ser adorado. Mas Moisés não pode entrar porque a glória, a presença pesada de Deus com sua santidade está ali, então é somente por meio de sacrifício. Então esse é o ponto que conecta Êxodo a Levítico, e o livro de Levítico então vai iniciar já Deus chamando Moisés de dentro do tabernáculo e falando sobre os holocaustos, as ofertas e todos os sacrifícios que têm que ser oferecidos para que então o povo possa se aproximar de Deus e orar. Se vocês tivessem que dar, baseado na mensagem de Êxodo, um último conselho, uma última instrução a quem está nos ouvindo, uma palavra pastoral, dois pastores que terminaram de pregar o livro de Êxodo e estão dizendo agora para quem está ouvindo a gente, olha, se vocês tivessem que instruir agora quem está ouvindo a gente a respeito de Êxodo, o que vocês diriam para a gente encerrar? Legal. Eu vou começar, Alexandre, deixa tu dar a bênção mais poderosa no final, mais forte. Eu tava lendo aqui, exatamente, tem uma anotação na minha Bíblia que me leva para Hebreus 8. E eu queria ler aqui com vocês um pouquinho, porque ele fala exatamente sobre esse momento de Êxodo, o finalzinho dos 5 últimos capítulos de Êxodo ali, que a gente acabou de conversar um pouco. Isso aqui é o contexto do capítulo 8 de Hebreus. Ele vai falar sobre o sacerdote, ele faz o serviço e tudo mais, ele está pegando esse contexto ali de Êxodo, e no versículo 3 fala, todo grande sacerdote escolhido para apresentar a Deus as ofertas, os sacrifícios de animais, e é por isso que o nosso grande sacerdote tem também alguma coisa para oferecer. Ele já está olhando para Levítico ali, como o homem falou. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. E aqui a gente está falando sobre essa lei de Moisés, é isso que a gente acabou de estudar, né? Êxodo, Levítico, enfim. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Eu acho isso sensacional aqui, de novo, né? Deus tinha mostrado, e aqui o próprio autor de Hebreus pega isso e fala assim, exatamente por isso que é sombra. Moisés nunca conseguiria fazer. Moisés, como a mim falou, nunca conseguiria ficar lá naquele lugar de glória, né? Um pouquinho antes a gente passou já abatido, mas Moisés ele perdia o brilho, né? Moisés era incompleto. E aí no versículo 6, mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Então, a minha palavra final aqui é sim de um olhar pedagógico para o livro de Hebreus, para a nossa adoração, mas eu vou deixar essa parte mais para mim. Eu queria falar sobre o valor que Cristo ganha quando a gente entende o livro de Hebreus, né? O valor que Cristo ganha para nós hoje, quando a gente percebe que, assim como Deus mostrou para Moisés, e Moisés fez só coisas que eram sombras, o próprio Deus veio aqui, se fez homem, e ele não mais mostrou de uma maneira como sombra todos esses detalhes dentro da escravidão, tanto do deserto, tanto da lei, tudo isso, né? Deus não só mostrou uma sombra, mas ele mesmo veio, encarnou e viveu. Então eu aponto para Jesus, essa é a minha palavra aí final. Eu não posso apontar para em outro lugar também que não Jesus, né? Como um bom reformado, né? Cristo está presente em toda a Escritura, desde o Antigo e no Novo Testamento. E então Êxodo vai apontar inevitavelmente para Jesus. E nós vamos ver que João, né, no Evangelho de João, vai dizer que o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E ali a expressão, muitos exegetas vão dizer que poderia ser traduzido como tabernaculou, ele armou uma tenda entre nós. Então, o Êxodo, na verdade, vai ser uma sombra, vai ser um símbolo, vai apontar para algo que vai se cumprir lá na frente, que é Jesus. Então, se o tabernáculo era no Antigo Testamento ponto de encontro entre Deus e o homem, e sacrifícios eram necessários para que isso acontecesse, no Novo Testamento Jesus é o tabernáculo, Jesus é o ponto de encontro entre Deus e os homens, e o sacrifício foi ele mesmo que ofereceu, que foi a própria vida. Então, o livro de Êxodo, ele me mostra a grandeza de um Deus misericordioso e compassivo, um Deus poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, mas que, tendo toda essa glória, ainda assim escolhe um povo fraco, se revela a esse povo, salva esse povo, orienta esse povo e aponta então para Jesus Cristo, que é quem cumpre todas essas coisas. E nós temos este relacionamento então salvífico, esta nova vida com Cristo. Cristo cumpre o Êxodo, Cristo é a essência, na verdade, né, de todo o livro de Êxodo, e não tem como terminar de outra maneira a não ser indo para Jesus e desafiando a uma confiança plena na pessoa de Jesus Cristo e numa vida de intimidade com Ele, desfrutando dessa nova aliança no seu sangue. Tem até aquela ideia de alguns personagens do Antigo Testamento serem tidos como tipos de Cristo, né? E Moisés é um desses, né? Tido como um tipo de Cristo. Vemos características na figura de Moisés que nos remetem já a uma ilustração de quem Cristo seria para o povo e de quem Cristo é para nós, né? Galera, valeu! Muito obrigado, muito feliz de ter vocês com a gente. A participação de vocês foi muito boa mesmo. A gente fica muito contente com vocês aqui. Espero, já sem combinar nem nada, que seja a primeira de mais alguns. Brinco com eles que esse é o 10º e são 66 livros. Então, assim, por mais que eu tenha amigos, por mais que eu conheça gente que pode participar, vai faltar gente. Então, vai ser legal ter vocês com a gente de novo, tá bom? Então, dá aquele tchau aí se quiser vender livro, fazer o jabá, dar a agenda de pregações de vocês. Agora é o momento e a gente termina com o tchau. Beleza, gente. Eu agradeço o Thiago, o Martin por ter participado. Foi um prazer, uma alegria. E é isso aí. Confie em Cristo, olhe para Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele fez essa aliança maravilhosa conosco. Nós podemos confiar nele. A Escritura nos mostra isso. Ouça a palavra dele e viva com ele. Agora eu vou iniciar uma série de sermões em Êxodo, justamente, aqui na igreja. Então, Igreja Presbiteriana de Castro, você acha lá no YouTube. Os nossos cultos são sempre aos domingos às 7h30 da noite. E a gente tem o canal lá, você pode assistir ao vivo ou então os cultos ficam gravados lá para você assistir depois. Prazer grande estar com vocês. Um forte abraço, Deus abençoe. Fica aí a minha dica aí pro Alexandre, antes de preparar esse estudo em Êxodo, dá uma escutada no podcast lá da Palavra da Vida sobre Êxodo. Irmãos, que Deus os abençoe também. É com muita alegria que a gente depende de Cristo e a gente pode descansar que Ele é quem nos leva à Terra Prometida e de fato Ele é a Terra Prometida, né? Que Deus os abençoe e até o próximo podcast aí a gente se fala. Valeu, pessoal. Um abraço, Deus abençoe. Compartilha, divulga aí se tem sido bênção para você. Valeu!